Então, eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre cianobactérias, né, num contexto geral, mas também dentro desse contexto antártico, né, que foi uma parte da minha pesquisa de doutorado. Gostaria de falar de uma maneira geral sobre a importância desses micro-organismos para o na Antártica em relação às cianobactérias. Então, é o título da palestra, né? Cianobactérias, a importância desses micro-organismos para os ecossistemas terrestres da Antártica. E aí, eu inicio... Bom, antes de iniciar propriamente dito, eu também gostaria de dizer o seguinte, tentando atender o público abrangente dessa palestra, então, eu tentei assim, montar uma apresentação um pouco mais ampla, né? Não sendo muito específica, com medo de não atender a algumas participantes. Então, me perdoe aqueles que eu vou dar informação que, na verdade, podem ser muito básica, talvez, para vocês, mas eu não poderia deixar de atender os outros, atender o público em geral. Bom, então eu inicio a minha apresentação esclarecendo, né? O que é, na verdade, uma pergunta, o que é cianobactéria? É uma pergunta que a gente escuta muito ainda hoje em dia, né? As pessoas ainda me fazem muito essa pergunta. E se nós fôssemos perguntar, talvez, para Jorge Benjor, ele diria, a cianobactéria é um bichinho verde que dá na água. Né? Cianobactéria é um termo que se refere a um grupo de organismos procariotos que tem raízes pré-históricas. Né? É um grupo de organismo muito antigo, se nós fôssemos pensar na história evolutiva da Terra. E é surpreendente a gente pensar que um grupo tão antigo ainda é tão abundante nos tempos modernos. Bom, são organismos microscópicos, embora muitas vezes formem colônias que podem ser vistas, né, a olho nu. E essas colônias são normalmente feitas por milhões de células que estão agregadas entre si e às vezes elas apresentam até um aspecto que se assemelham às algas. Né? Então, se nós fôssemos falar de uma maneira mais geral, né, cianobactérias seriam as primeiras algas, né, algas aí entre aspas, né, porque a gente vai ver mais à frente porque que elas não são algas. Então, como eu falei anteriormente, é um grupo de seres vivos muito antigo, e isso as torna uma das coisas mais antigas no registro fóssil, sendo que o registro mais velho conhecido, que data, né, a presença de cianobactérias na face da Terra, é de aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Esses organismos eles foram muito importantes para a evolução da atmosfera terrestre. São os primeiros organismos a produzir material orgânico, né, a liberar oxigênio na atmosfera terrestre. Então, eles contribuíram muito para o enriquecimento da atmosfera terrestre após a liberação desse oxigênio. Né? Então, somente após essa mudança da atmosfera terrestre, né, é que então os organismos multicelulares assumiram esse cenário. E aí vocês podem ver, então, aqui na parte superior da apresentação, no lado esquerdo, um registro fóssil de uma cianobactéria filamentosa. Logo no centro aqui, um registro fóssil mostrando uma cianobactéria colonial. E à direita da parte superior, isso na verdade é uma pintura, né, que eu particularmente acho muito bonita, é uma pintura mostrando esses estromatólitos, né, que são são os registros fósseis de cianobactérias muito abundantes na Austrália.
Bem, então, mostrando aqui para vocês, né, que esses organismos são organismos muito antigos e que fizeram parte da evolução da vida na Terra. Como eu falei anteriormente, usando o termo algas, né, as cianobactérias, elas também são conhecidas, foram muito chamadas como algas azuis ou algas verdes azuladas, e isso é devido à semelhança, à sua superficial semelhança com as algas verdes. Né? Entretanto, elas são muito mais próximas, na verdade, elas são bactérias, né? Elas não são, elas estão agrupadas junto com as bactérias, elas não têm, na verdade, relação nenhuma com as algas, né? Por causa dessa semelhança da coloração da cianobactéria, pelo fato delas produzirem, elas realizarem fotossíntese como as algas. Então, elas foram muito tempo chamadas e ainda são também como são também conhecidas como algas azuis ou algas verdes azuladas. Aí aqui eu trouxe uma figura de uma célula de uma cianobactéria aqui na esquerda e logo aqui na direita uma célula de uma alga, ou seja, uma célula de um organismo procarioto, né? Uma célula de um organismo eucarioto. Então, a gente observa que as células de cianobactéria ela é muito mais simples, né, nesse sentido de estrutura, do que uma célula de uma alga. Mas, embora as cianobactérias, né, elas não tenham uma grande diversidade de forma, né, elas são ricas em diversidade química. Né? Elas são simples em diversidade na estrutura das células, mas são ricas em diversidade química. Esses organismos possuem um elaborado e altamente organizado sistema bioquímico e fisiológico que realiza fotossíntese, produzindo oxigênio por esse processo fotossintético, assim como as plantas fazem. Por isso, as cianobactérias também são estudadas, ainda foram e ainda são estudadas junto com as plantas, além de estarem sendo também estudadas juntos com a microbiologia, né? Então, como elas são? Né? Células individuais de cianobactérias apresentam várias formas, né? Em formato de barril, formato quadráticas, arredondadas, e algumas têm um formato oval mais achatado, e também são classificadas como unicelulares, como vocês podem observar aqui nessa figura inferior do lado esquerdo. Também apresentam formas coloniais, como essa fotografia. Posso usar a seta aqui. Coloniais como a do centro, filamentosas, como essas daqui, da região inferior do lado direito, e as cianobactérias filamentosas, elas podem apresentar filamentos simples, mas também podem apresentar filamentos ramificados, como vocês podem observar aqui nessa figura do lado direito superior. Bem, com base à forma das cianobactérias, esses organismos vêm sendo classificados dentro de 4 ordens, né, que são as crococálias, as oscilatoriálias, mustocálias e stigmatales. Mas a taxonomia de cianobactéria ela é bastante ainda incerta e vem sofrendo muitas modificações, então a gente não vai falar muito sobre esse assunto, mas a taxonomia clássica, baseada em caracteres morfológicos, ainda está sendo classificada dentro dessas 4 ordens. Bem, onde elas vivem? Né? As cianobactérias elas são muito bem sucedidas.
E isso é devido à capacidade de tolerar uma ampla gama de condições ambientais, né? Elas estão presentes a partir do nível do mar até as montanhas mais altas, incluindo sedimentos marinhos, lagoas de água doce, solos, e aqui nós temos várias fotografias, né, que vocês podem observar, por exemplo, aqui mostrando uma floração no mar, é presente também em rochas. Eu não tô, deixa eu tentar pegar a seta aqui para mostrar isso. Tá. Presentes em rochas, presentes também sobre o solo, e mostrando a variedade desses organismos, a plasticidade fisiológica, bioquímica desses organismos, né, que estão presentes desde de fontes termais, né, como, por exemplo, aqui no Parque Nacional Yellowstone, assim como também presentes na Antártica. Né? Então, a gente observa que esses organismos apresentam uma plasticidade muito ampla, né, tanto em questões morfológicas como também bioquímicas e fisiológicas. Bem, então eu paro aqui a apresentação um pouquinho, só para perguntar se vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre essas características básicas de cianobactéria. Né? Que a intenção até o momento era a gente passar por essa caracterização. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode preencher, escrever aí na sessão de bate-papo. Deixa eu olhar Tá. aqui. A Mônica parece que estava escrevendo alguma coisa. Mônica, você quer perguntar? Tá. Já eu vou mostrar cianobactérias antárticas, Silvia. Ah, não se preocupe. Já estou chegando lá. Assim que a Mônica terminar de digitar, não sei se ela está construindo alguma pergunta ali. Se você puder ler para mim, porque eu sou míope, eu não estou enxergando essas palavrinhas pequenas aqui. Desculpa, eu estou sem os... Colocar e clicar. Tá vendo? Ó, sem arrastar. Você está conseguindo enxergar a setinha? Vitória, você está aí? Ela. Tá. Não, né? Olá. Silvia, eu estou sim. Ótimo. Isso, acho que ok, Vitória, é porque eu estou vendo que o Silas está tentando entrar na sala e você precisa ficar atenta para permitir a entrada das pessoas na sala, ok? Tá certo, Silvia. Vou ficar mais atenta. Desculpa aí. Obrigada. A Mônica está perguntando, Claudineia, se as cianofícias e se as cianobactérias são a mesma coisa. São. Cianofícias e cianobactérias são a mesma coisa, né? Cianobactéria está dentro dessa divisão cianofícia. Na verdade, a gente usa cianobactéria como uma coisa, é o termo mais comum, né? A gente não se refere a cianobactérias como as cianofícias. Né? É como se fosse uma mas são sinônimos, chamada mais íntima para cianobactérias. Ok. Não cianofícia, né? Cianofícia seria uma classificação. Peraí, deixa eu ver, a Vitória está escrevendo, não sei se a Vitória tem alguma pergunta. Ah, não, ok, ela está só conversando com a pessoa que está chegando na sala. Ok, mais alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Porque a pessoa estaria tentando escrever. Então a gente vai prosseguir. Se alguém tiver alguma pergunta, aguarda para o próximo bloco. Que são essas cordilheiras aqui que vocês podem ver, né, do lado esquerdo. Então, acredita-se que não sofreram nenhuma alteração desde que o continente antártico se separou do supercontinente Gondwana, né?
E, por outro lado, outras habitações têm sido criadas, principalmente em termos de ambientes aquáticos. Exemplo disso são os criconites, né, que são esses ambientes aqui, estão vendo esses buracos aqui sobre geleiras. Né? Essa circunferência, esse buraco aqui arredondado, eles são formados naturalmente sobre as geleiras, né? E aqui, então, retém água líquida, né? E abaixo dessa camada fina de gelo, onde tem água líquida, as cianobactérias crescem nesses lugares. É um habitat para cianobactérias sobre geleiras antárticas. Aqui nós temos também uma vasta gama de lagos antárticos, né, formando um verdadeiro wetlands. Então, são tipos de ambientes que nós temos na Antártica e que são Antártica, né, esse clima antártico, solos muito pobres, temperaturas a ponto de congelamento, falta de umidade. Tudo isso levou a que a Antártica tivesse uma baixa diversidade de vida vegetal. Há apenas 2 espécies de plantas nativas em toda a Antártica, que são essas duas aqui, a Colabanthus e a Decampsia, né? Mas, por outro lado, em relação à microflora antártica, é relativamente abundante. Né? Centenas de espécies de algas e cianobactérias já foram identificadas na Antártica. E dentro desse contexto de microflora antártica, as cianobactérias dominam a biomassa e produtividade biológica da Antártica. Isso por quê? Isso é devido à alta adaptação desses organismos. Né? As cianobactérias possuem vários mecanismos de respostas ao estresse e são altamente responsivas à baixa disponibilidade de água. Ou seja, basta um pouco de descongelamento, né, da neve, ali, do gelo, uma baixa disponibilidade de água, as cianobactérias já são capazes de responder a essa disponibilidade de água que é diferente para outros organismos, né, como as plantas, por exemplo. Além disso, a habilidade para colonizar novos lugares e o baixo distúrbio que esse ambiente apresenta. Né? Falta de predadores, por exemplo. Então, tudo isso faz com que as cianobactérias elas possam crescer e acumular no continente antártico, principalmente devido a essa questão, por exemplo, do baixo distúrbio. Isso permite com que elas cresçam e acumulem nesses ambientes. Onde nós encontramos as cianobactérias na Antártica? Em vários lugares. E aí eu tenho aqui algumas fotos, né, para mostrar para vocês dos lugares onde nós coletamos e encontramos cianobactérias no continente. Então, aqui em canal de degelo, né, vocês podem observar aqui, também sobre rochas, né, em canais de degelo, aqui a gente observa cianobactérias colonizando a superfície das rochas, sobre o solo alagado, também em função do degelo, tá? Sobre campos de musgos, né, cianobactérias crescem, formando biofilmes aqui junto com os campos de musgos. Aqui a gente tem uma amostra do lado superior direito, uma amostra desses biofilmes. Também sobre as rochas, né, a gente coleta em tudo quanto é lugar que a gente enxerga cianobactéria. Aqui do lado, na espátula, uma amostra, né, após uma raspagem na superfície da célula, na superfície da rocha, né, uma amostra do biofilme que estava sendo formado sobre a superfície da rocha. Também até sobre ossos de baleia, né? Elas usam esses ossos como suporte para o crescimento. Então, vocês podem ver que elas colonizam uma ampla variedade de ambientes. E aqui, em outras regiões continentais, dentro do continente propriamente dito, pequenos lagos, né, elas crescem formando biofilmes,
essas esteiras microbianas no fundo dos lagos. E aqui também são lagos do interior, lagos dentro do continente antártico. Essa coloração alaranjada, vocês podem observar, acho que vocês estão observando como que essas cianobactérias antárticas, né, como aqui, essa foto anterior, essa slide anterior, aqui também, como elas apresentam essa coloração alaranjada. Isso possivelmente é devido à expressão de um pigmento chamado carotenoide, né, que auxiliam esses organismos a combater a alta incidência de luz que entra no continente antártico. Aqui também, né, mostramos biofilmes já bastante velhos, mas uma biomassa relativamente abundante. Novamente, né, aqui, olha, são biofilmes velhos, a gente pode observar que já muitas células mortas, mas também outras, né, mais jovens. Alguns lagos que não descongelam completamente no período de verão, que é o período que nós coletamos, né? Aqui a gente observa um biofilme estratificado, né, com uma coloração amarelada, mais alaranjada e bem mais escura no centro do biofilme. Então, só para vocês observarem como esses biofilmes, como essas esteiras microbianas, elas são diversas no continente antártico. E mais recentemente, esse é um trabalho muito, muito legal de uma equipe que eu tive o prazer de conhecer e fazer um trabalho em conjunto, uma equipe de pesquisadores da Nova Zelândia, onde eles fizeram um mergulho em um lago antártico e descobriram essas estruturas aqui. Né? Essas são estruturas, são esteiras microbianas, né? São formadas por cianobactérias, estão presentes no fundo do lago, né? E é muito interessante relatar que essas estruturas elas são similares àquelas do período proterozoico, arqueano, né? Então, mostrando quantas coisas ainda a Antártica guarda, né? E quantas história, né? Tem guardado nesse continente e estudos que vão nos auxiliar a saber um pouco mais da evolução desses micro-organismos, a evolução da vida na Terra, né? Então, essas formações de cianobactérias microbianas ainda existentes na Antártica são importantes elementos para interpretar a história biológica da Terra no geral. Eu acho muito interessante esse trabalho. Se tiverem interesse, eu sugiro que dê uma olhadinha para saberem um pouco mais sobre essa aventura no fundo. Bom, enquanto o pessoal digita suas dúvidas, será que você poderia depois passar o artigo, porque a gente não consegue copiar aqui da sua apresentação? Se você puder passar o nome do artigo aqui pelo bate-papo para a gente, ou por e-mail, mas... Ótimo. Ótimo. Passo sim, Silvia. Com certeza. É um trabalho muito interessante. Eu acho que vale a pena. Para quem se interessa saber um pouquinho mais das cianobactérias dos lagos antárticos, né? E é um trabalho recente, ele foi publicado. A Mônica está dizendo que gostaria de entender melhor a coloração alaranjada das cianobactérias. Eu quero aproveitar a pergunta dela e te dizer que eu já vi também essa coloração nas crateras de vulcão, nos lagos no entorno das crateras de vulcão, por exemplo, lá na Nova Zelândia. Eu não sei se o fenômeno é a mesma coisa, não sei se você sabe também, mas enfim, a Mônica queria um pouquinho mais de detalhes sobre essa coloração.
Sim. Sim, nesse caso antártico, eu acredito que tem uma relação maior com a expressão de pigmentos. Né? Os carotenoides são alaranjados e eles estão relacionados a uma defesa fotooxidativa dos organismos. Então, como tem uma incidência muito grande de luz na Antártica, né? Tem em radiação muito elevada, além de radiação UV, né? Provavelmente há uma expressão muito mais elevada de carotenoides nesses organismos. Seria realmente uma superexpressão de carotenoides nesses organismos. Em relação às outras áreas, por exemplo, a gente pode observar isso em algumas áreas também, por exemplo, áreas de mineração, onde tem uma alta disponibilidade de ferro, por exemplo. Esses organismos podem acumular alguns íons que vão fazer com que eles apresentem essa coloração alaranjada. Então, também não necessariamente seria sempre, né, que você vê uma coloração alaranjada, seria uma relação com os carotenoides, mas também poderia ser em relação aos constituintes daquela Tá satisfeita, do Mônica? né, Ok. ambiente que ela está Mais alguém vivendo. tem alguma Então, pergunta? poderia ser uma absorção de algum íon. Acho que Enfim, não, acho que a gente pode. não sei se poderia ser alguma Não, informação não está. relevante para vocês. Ele está falando, mas ele está só te elogiando. Está dizendo que está sem dúvidas e que está muito bem apresentado. Moacir? Não, Moacir não está falando com a gente. Obrigada. Bom, então deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Bem, então, qual a importância das cianobactérias para os ecossistemas terrestres da Antártica? Né? O que acontece é o seguinte, muitos ambientes antárticos são pobres em nutrientes, muito pobres em nutrientes. Né? Principalmente, por exemplo, nitrogênio e fósforo, fonte de matéria orgânica muito baixa nesses ambientes, um intemperismo biológico também muito baixo, né? E aí eu trouxe exemplo desses ambientes como os dry valleys. Os dry valleys são considerados, uma região do continente, dentro do continente antártico, né? E são considerados um deserto antártico. Então, como vocês podem observar, né, nessas figuras, nessa fotografia, não tem praticamente, a gente até escuta falar, né, não tem vida nessas regiões. Além de ser muito pobre em nutrientes, tem quase nada de água disponível, com uma precipitação muito baixa de água. Então, embora, né, a gente escuta dizer assim, não tem vida nos dry valleys, não é bem verdadeiro, porque as cianobactérias, elas estão lá. Né? São um dos poucos organismos que resistem a uma condição tão adversa como as condições ambientais dos dry valleys. Mas elas estão lá e é por isso que eu as admiro tanto. E além dos dry valleys, aí a gente tem também, por exemplo, aqui no caso dos dry valleys, é uma baixa disponibilidade de fósforo, quase nada de fósforo, por exemplo. Aí nós temos aqui também a ilha Ross, né? O McMurdo, o Ice Shelf, que também são áreas pobres em nitrogênios. Né? Nessas regiões, por exemplo, nos dry valleys também, não existem as pinguineiras como a gente vê na região, na Antártica Marítima, na Antártica Peninsular. Né? Então tem pouquíssima entrada de material orgânico nesses ambientes. Mas, então, nesses ambientes, a cianobactéria exerce um papel muito importante, porque é a fonte de matéria orgânica desses locais, são através das cianobactérias. Né? E
Então, as cianobactérias, elas exercem um papel fundamental na ciclagem de nutrientes e manutenção da produtividade biológica dos ecossistemas antárticos. Elas auxiliam na entrada de nitrogênio nos solos pobres desse nutriente, por exemplo. Então, no caso específico do nitrogênio, como elas fazem isso? Né? As cianobactérias, elas podem auxiliar a entrada de nitrogênio para o ecossistema, né, para o sistema onde elas estão habitando, porque esses organismos têm uma capacidade de fixar nitrogênio atmosférico. E essa fixação ela é devida à capacidade desses micro-organismos em diferenciar uma célula chamada heterócito, que é capaz de fixar nitrogênio. Então, vou mostrar aqui para vocês, não são todas as cianobactérias, né, que são capazes de diferenciar essa célula chamada heterócito, mas elas estão essa capacidade está mais resumida a uma ordem chamada Nostocalis, né? Então, aqui são exemplos desses organismos, denominados Nostoc. E aqui, o maior detalhe, eu não sei se vocês conseguem perceber, essa célula que é diferenciada do restante das células do filamento, que são células vegetativas. E a gente tem um heterócito, que é a célula capaz, né, de fixar esse nitrogênio, que até então é um nitrogênio inerte na atmosfera, né, ela é capaz de fixar esse nitrogênio e disponibilizar para o ambiente. Então, esse fenômeno, esse evento, na verdade, ele é muito importante para esses ecossistemas pobres em nutrientes como o nitrogênio. Então, alguns lugares antárticos, acredita-se que a entrada de nitrogênio, que é a única fonte de nitrogênio no ambiente, é através das cianobactérias, fixadoras de nitrogênio. Então, quais são os estudos desenvolvidos na Antártica envolvendo as cianobactérias? A variedade de ecossistemas microbianos existentes, a variedade de ecossistemas microbianos que existe na Antártica representa uma oportunidade extraordinária para diversas áreas da ciência, envolvendo taxonomia, ecologia, bioquímica, fisiologia e evolução microbiana. Tem vários estudos realizando a taxonomia, tentando identificar esses micro-organismos, descrevendo espécies novas, em relação à bioquímica, fisiologia também, descrevendo pesquisando como esses organismos resistem a uma condição tão adversa. Além disso, também pesquisando sobre compostos, novos compostos desses micro-organismos que talvez poderiam ser utilizados na indústria farmacêutica. Muito recente também tem sido estudado o potencial desses micro-organismos em produzir lipídios para serem utilizados, então, na produção do biodiesel. Então, tem muita coisa sendo desenvolvida com cianobactérias da Antártica. E o que meu grupo de pesquisa está estudando na Antártica? Aí eu vou falar um pouquinho, puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, que vou falar um pouco mais específico do que eu e meu grupo de pesquisa fizemos, estamos fazendo e fizemos também. Esses resultados já foram trabalhados, foram coletados em 2012, 2013, então são coisas que nós fizemos, mas ainda também que está em andamento. Bem, esse trabalho nós tentamos responder algumas questões, por exemplo, o que dirige a distribuição de cianobactérias em sistemas antárticos. E aí nós estudamos especificamente uma região do McMurdo Sound. A distribuição de cianobactérias está relacionada às condições ambientais? Os fatores físico-químicos controlam a comunidade microbiana? A diversidade de cianobactérias diminui com o aumento do estresse ambiental? Então,
ao longo desse trabalho, a gente tentou responder essas questões. O trabalho fez uma descrição da morfologia de cianobactérias presentes em esteiras microbianas de 25 lagos, amostrada ao longo de um gradiente, que envolvia, né, ilha e regiões costais, na região do McMurray, que é uma região, então, continental. Bem, a nossa área amostral, para vocês entenderem um pouco mais, né, do trabalho, então, como eu disse, envolveu 2 áreas, na verdade 4 áreas, né, 2 áreas dentro do continente propriamente dito, que são essas 2 regiões aqui dentro dos Dry Valleys, né, o Lower Rift Valley e o Upper Rift Valley. Essa região toda aqui é denominada de Dry Valley. Uma região, um ponto, né, uma área também aqui na ilha Ross, e outra no McMurray Ice Shelf. E aí eu gostaria de falar um pouquinho mais do McMurray Ice Shelf, que para mim é uma área extraordinária e assim, é inacreditável quando a gente está lá coletando, que essa região aqui. Eu vou mostrar, mostrando aqui novamente, onde eu mostrei com a setinha verde, é uma região que está sobre uma plataforma de gelo. Então, esses lagos, eles estão, na verdade, sobre uma plataforma de gelo que está sobre o mar. Então, não sei se vocês conseguem entender aqui. Essa é uma geleira e logo aqui em cima é um sedimento que é considerado um sedimento marinho. Esse sedimento, ele saiu do fundo, né, para cima da superfície. Então, com o degelo dessa superfície da região, dessa superfície da plataforma, foram formando, então, esses pequenos lagos, que vocês podem estar observando aqui no esqueminha. Aí um exemplo, né, uma fotografia da região, aqui vocês podem observar o gelo abaixo desse sedimento, a camada de sedimento, logo acima dessa plataforma de gelo. E aqui é como são os lagos, né, em cima daquela plataforma. Então, enfatizando que abaixo desse sedimento marinho aqui existe uma plataforma de gelo que está sobre o mar. Né, e aqui as cianobactérias habitando esses lagos. Bom, então aqui são todos os lagos que nós estudamos. Foram 25 lagos, como eu falei, né? São lagos pequenos. As amostras, nós coletamos amostras microbianas e amostras de água também, para poder fazer uma característica físico-química dessa água. Essas aqui são pequenas amostras dos biofilmes. Nós trazemos de volta, então, para fazer análise da diversidade, da composição de cianobactérias desse biofilme. E aí o que nós temos encontrado, né? Para mostrar para vocês as carinhas das cianobactérias antárticas. Eu sei que para muitos de vocês, inclusive para mim também, elas parecem muito similares, né? Mas não são. Né? Cada uma dessas aqui que eu estou mostrando são morfotipos diferentes, né? Novamente, eu não vou falar esses nomes todos aqui, porque são nomes que nós não vamos memorizar, né? Só para mostrar para vocês a diversidade de morfotipos de cianobactérias existentes nessas esteiras que nós temos coletado anteriormente. Aqui vocês podem observar a presença de heterócito. Bem, mas como eu falei anteriormente, nas perguntas, o nosso objetivo era
o nosso objetivo principal era entender o papel das propriedades físico-químicas dos lagos em determinar a composição da distribuição de cianobactérias em sistemas antárticos. Então, para isso, nós também tínhamos que responder, né? As 4 áreas estudadas, elas são diferentes? Então, nós fizemos uma caracterização desses lagos, né? Eu não vou estar falando também aqui de cada um deles, porque a gente não tem tempo também suficiente para isso, mas só para mostrar que nós avaliamos nitrogênio, fósforo, pH e várias outras propriedades físico-químicas da água. Então, respondendo a pergunta, as 4 áreas estudadas são diferentes? Sim, elas são diferentes, né? Essas 2 áreas dentro dos dry valleys, elas são ricas em nitrogênio e pobres em fósforo, enquanto essas áreas costais, tanto da ilha Ross quanto do fósforo e pobre em nitrogênio. Então, sim, essas áreas são diferentes. E aí depois, a distribuição então de cianobactéria, ela se difere? A gente, quando coloca num papel a distribuição dos morfotipos encontrados, a gente observa que sim, né? Por exemplo, esse morfotipo 1, ele foi amplamente distribuído nessas regiões, mas não foram encontrados aqui. Enquanto outros morfotipos foram amplamente distribuídos. Aqui mais abaixo a gente também encontra morfotipos que foram distribuídos amplamente, que foram registrados amplamente nessas 2 áreas, tanto na Ilha Ross quanto no McMurdo West Shelf, mas não foram presentes na região continental, né, nas 2 áreas continentais. E a mesma coisa aqui com esses outros morfotipos. Bom, então a gente tem essa resposta, né? A distribuição de cianobactérias se difere, assim como também as áreas. Não, então, desculpa te interromper, só para mostrar para vocês rapidamente, você está tão entretida, fazendo uma palestra tão maravilhosa, que você se esqueceu das minhas mensagens. Compartilham características similares. Então, a gente observa não que... Não tem problema, não tem problema. Eu só vou pedir para você, eu vi que falta pouca coisa, mas como talvez as pessoas queiram fazer perguntas também, desculpa a minha indelicadeza de te cortar, é porque eu tenho que sair daqui a pouco para dar aula. Aqui embaixo, então eu vou pedir para você agilizar. Eu sei que você tem pouquinhos slides, mas para você terminar aí nos 3 minutos, para a gente poder dar um espaço para o pessoal comentar ou perguntar. Imagina. Claro. Tá, 5 minutinhos. Ótimo. Tá bom, estou terminando. Mas então, aqui só para mostrar que os nossos lagos, eles realmente compartilham características, né? Esses aqui agrupados por uma característica ambiental como fósforo e aqui por outras características, aí a gente não vai entrar em muitos detalhes agora, então. E mostrando também que as espécies estão agrupadas, né, diferentes. Então, nós temos um grupo de morfotipos aqui, agrupados junto com umas características ambientais, e outro grupo de espécies aqui que são agrupados por essas características ambientais. Bem, então, o desfecho dessa história, né? Existe um claro gradiente da região costal, né? Um claro gradiente que a partir da região costal, que é, por exemplo, a privação de nitrogênio e alta concentração de fósforo, para os lagos do interior, para os lagos do continente, que apresentam, então, uma alta concentração de nitrogênio, alta condutividade elétrica e baixa disponibilidade de fósforo. Bem, a gente, então, observa que organismos